A paz do Senhor! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Bíblia desta quarta-feira abençoada, dia 18 de agosto. Que bom, gente! Estamos avançando, estamos indo adiante. No Antigo Testamento já vamos ler Esther. Hoje começamos Esther. E logo vamos dar sequência, né? São 10 capítulos, se não me falha a memória. E depois vamos em frente. Bom, hoje é 18 de agosto, os textos são os seguintes. Esther, capítulo 1, versículo 1 até capítulo 3, versículo 15. Depois vamos lá para o Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 até versículo 34. Depois voltamos ao Antigo Testamento, livro dos Salmos, Salmo de número 35, versículo 17 até o versículo 28. E depois fecharemos com Provérbios, capítulo 21, versículos 19 e 20. Vamos à leitura da Palavra de Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Aproveite para deixar Deus tocar a sua vida com expressões, com palavras. E também lembre de deixar o seu like, seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva. É importante que você se inscreva aqui no canal. E acione o sininho de todas as notificações para você receber, né, os avisos do YouTube quando a gente postar aí pelas manhãs e ao longo do dia também os nossos conteúdos aqui no canal. Vamos lá? Esther capítulo 1, versículo 1 diz assim: Estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real, na fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. Você lembra quem também estava nessa fortaleza de Suzã? A gente leu agora há pouco aí, ontem, Neemias. Neemias também estava nessa região aí. No terceiro ano do seu reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. É mole uma festa de 6 meses? Meu Deus, e a gente acha que às vezes no Brasil tem festa longa, né, de 2, 3 dias. 180 dias de festa. Versículo 5. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas, e argolas de prata fixadas a colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata sobre um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos, e havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. Na ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia da festa,
quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, em outras palavras, estava chapadinho, ordenou aos 7 eunucos que os serviam, Meunã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que lhe trouxessem a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas, quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Então o rei consultou seus sábios, que entendiam das leis e dos costumes dos persas, e aos quais ele sempre pedia conselhos. Seus nomes eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, 7 nobres da Pérsia e da Média. Tinham acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a rainha Vasti? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para a rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei, transmitida pelos eunucos? Memucã respondeu ao rei e aos nobres: a rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres e cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar esse dia, as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia e a Média saberão o que a rainha fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vasti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes, e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pela esposa. O conselho pareceu razoável ao rei e a seus nobres, e ele aceitou a proposta de Memucã. Enviou cartas a todas as partes do império, a cada província, em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra. Capítulo 2, versículo 1. Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então seus conselheiros sugeriram: permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei, e que o rei nomeie agentes em cada província para que traga essas lindas moças ao harém na fortaleza de Suzã. Regai, eunuco do rei e encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamento de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará rainha em lugar de Vasti. O rei gostou muito desse conselho e o pôs em prática. Nesse tempo, havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente,
chamada Hadassa, também conhecida como Ester. Quando o pai e a mãe de Ester morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Ester e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real na fortaleza de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Ester e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamentos de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as moças jovens para o melhor lugar do harém. Mardoqueu havia instruído Ester a não revelar a ninguém sua nacionalidade e nem a origem de sua família. Todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Ester e descobrir o que estava acontecendo. Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses prescritos de tratamentos de beleza, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando chegava a sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas e as joias que quisesse. À tarde, era conduzida aos aposentos reais e, na manhã seguinte, ia para outra parte do harém, onde moravam as mulheres do rei. Ali ficava sob os cuidados de Saagás, eunuco do rei encarregado das concubinas. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Ester era filha de Abigail. Desculpa, gente. Tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Ester, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Ester se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, eunuco encarregado do harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. Ester foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Ester que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os seus nobres e oficiais um grande banquete em homenagem a Ester. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Ester continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob os seus cuidados. Certo dia, quando Mardoqueu estava de serviço junto à porta do palácio real, 2 eunucos do rei, Bigtana e Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha Ester, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado, descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro. Os 2 homens foram enforcados. Tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes. Capítulo 3, versículo 1. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã,
filho de Amedata, o Agagita, ele deu a posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então, os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Quando contaram tudo a Amã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu do império Xerxes. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse: há um certo povo espalhado por todas as províncias de seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis de outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que eles vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas nos tesouros do rei. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo real e o entregou a Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo são seus, faça com ele o que lhes parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Amã ditou. Em seguida, foi enviado aos demais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província, em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. Amanhã nós vamos continuar essa história para você ver como Deus, ele cuida dos seus e Deus é soberano. Amanhã você vai ver que interessante essa história. 1 Coríntios 11, versículo 17 diz assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja e até certo ponto
eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: Este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois, se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Agora vamos voltar lá ao Antigo Testamento, Salmo de número 35, versículo 17. Até quando, Senhor? Salmo 35, 17. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Salva-me de seus ataques ferozes, livra-me desses leões. Então te darei graças diante da comunidade e te louvarei perante todo o povo. Não permitas que meus inimigos traiçoeiros riam de mim. Não deixes que me desprezem os que me odeiam sem razão. Não falam de paz, tramam contra os que vivem tranquilos na terra. Gritam: ah, agora o pegamos! Nós o vimos com os próprios olhos. Viste tudo isso, Senhor? Não permaneças calado, Senhor, e não me abandones agora. Desperta, levanta-te para me fazeres justiça. Defende minha causa, meu Deus e meu Senhor. Julga-me, Senhor, meu Deus, conforme tua justiça. Não permitas que meus inimigos riam às minhas custas. Não deixes que digam: conseguimos o que queríamos. Agora vamos acabar com ele. Sejam envergonhados e humilhados os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vergonha e desonra os que triunfam sobre mim. Exultem e alegrem-se, porém, os que me defendem. Que eles digam sempre: grande é o Senhor, que se agrada de abençoar seu servo com paz. Então proclamarei tua justiça e te louvarei o dia todo. Aleluia. Vamos agora lá em Provérbios, capítulo 21. Vamos ler os versículos 19 e 20. Provérbios 21,
Provérbios capítulo 21, versículo 19. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo que tem. Misericórdia. Irmãos, esta é a palavra do Senhor, que ela possa ter falado ao seu coração e que Deus lhe abençoe, minha irmã, minha querida amiga de todos os dias, em nome de Jesus. E todos vocês, lembrem de deixar o seu like, o seu joinha e também de compartilhar essa leitura com alguém. Faça isso, pois essa leitura vai abençoar a vida de um parente, de um querido, de um amigo seu, tá bom? E nós nos vemos amanhã na nossa próxima leitura. Fique com Deus.